Explosão a caixas eletrônicos, o uso de drones por criminosos e até a situação atual dos presídios da região. Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o Dr. João Barbosa, que é delegado e diretor do DEINTER 1 do Vale do Paraíba. Obrigada por nos receber, doutor João. É um prazer receber vocês e dar uma satisfação à população sobre esses assuntos. Obrigada. A nossa primeira pergunta é referente à explosão de caixas eletrônicos, né? A gente tem percebido que tem um alto índice de casos como esse que estão acontecendo na região. O que o senhor pode falar sobre isso? Realmente nós temos alguns casos, né? Esses casos de explosão de caixa eletrônico. Nós já solicitamos à FEBRABAN que interceda nesses assuntos, uma vez que os lugares não são apropriados para que possua esses estabelecimentos, não são adequados para se colocar caixas eletrônicos. Também solicitamos que essas pessoas envolvidas tenham um tratamento diferenciado, sejam melhor escolhidas, para que nós não possamos ter um vazamento de informação privilegiado por parte dos marginais. Estamos instaurando inquéritos policiais, estamos ouvindo todas as transportadoras de valores, estamos ouvindo gerentes, subgerentes, enfim, as pessoas ligadas, certo? Quase 20 pessoas já foram presas por explosões a caixa eletrônico entre o ano de 2013 e 2014. Doutor, o último caso aconteceu então no subdistrito de São Francisco Xavier e Ilhabela. Qual que é a facilidade desses bandidos em cidades pequenas, né? Tem um número reduzido de policiais por aí? Realmente, eles escolhem cidades menores, evidentemente com policiamento é menor do que em cidades maiores, né? Mas independente disso também pratico isso em cidades maiores. Como eu já disse, o problema são informações privilegiadas. É muito comum, acabou de se reabastecer aquele caixa eletrônico, os marginais comparecem, explodem o caixa e levam esse valor. E sempre valores altos. Nós temos municípios com 3 a 5 mil habitantes, que se coloca 100 mil reais, 100 e poucos mil reais para um final de semana, ou seja, é muito dinheiro para pouco movimento que tem, ou seja, realmente eles escolhem esses pequenos lugares. Nós acreditamos que as pessoas que fazem esse transporte, que recarregam esses caixas, é que tem informações privilegiadas. Os bancos não sabem quanto tem, só ficam sabendo depois que foi recarregado esses caixas, ou seja, eu acho que a FEBRABAN poderia determinar que se colocasse um valor menor nos caixas, certo? Isso dificultaria principalmente a ação desses marginais que escolhem lugares que acabaram de ser reabastecidos. Doutor, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão de menores e o crime, né? O que leva um menor a entrar no mundo do crime? Eu acho que a facilidade da lei, a proteção que a lei acaba puxando, né, para o lado do menor. Sim. O governo do estado está propondo ao governo federal para que ele aumente o tempo, não diminuir a idade, aumente o tempo de prisão desses menores. Se essa medida fosse tomada, nós temos certeza que a quantidade de menores envolvidas com o crime iria diminuir muito, iria ajudar a diminuir essa criminalidade, principalmente os delitos graves, homicídios, sim, tráfico, etc., por parte dos menores. Doutor, agora eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre a situação dos presídios, tanto de Guará, de Taubaté e de toda a região. Sim, olha, nós temos aqui 2 cadeias que estão interditadas. Taubaté não está interditada, ela está sendo reformada. Por um contrato feito por uma empresa que ganhou a licitação e não conseguiu concluir, está demorando um pouquinho mais, mas nesse mês já termina essa licitação e nós até o final do ano vamos resolver esse problema. E Guaratinguetá a mesma coisa, a cadeia ela sofreu uma interdição, vamos reparar o que está solicitado na interdição para reformá-la e adequá-la e colocá-la em condições de uso. Agora, nós temos uma Secretaria de Assuntos Prisionais que é responsável pela guarda desses presos. A determinação do próprio governo é que a Polícia Civil não tome mais conta de preso. Os presos deverão ser encaminhados para a SAP. Isso deve acontecer com a construção, né, de novos presídios na nossa região e em todo o estado. Sobre a questão dos drones, os bandidos eles estão cada dia mais audaciosos, né? Como é que está sendo a atuação da polícia para combater a atuação de criminosos com a utilização de drone? A polícia está sempre correndo atrás do marginal, não só na figura pessoal, como também nas técnicas e modos deles trabalharem, deles operarem. Os drones apareceu recentemente em alguns CDPs na nossa região, que a segurança é feita pela própria Secretaria de Administração Prisional, não é feita pela Secretaria da Segurança Pública, ou seja, nem Polícia Civil, nem Polícia Militar.
Agora, está sendo combatida de que forma? De forma com um combate externo pelo próprio SAP, pela própria secretaria, tá? E em volta, o seu entorno, estão tomando algumas precauções, principalmente em dias de visita e etc. Dr. João Barbosa, obrigada aí pelos esclarecimentos e por tirar algumas das dúvidas que eu acredito que também seja do público, né? E por nos atender. A gente sabe que a sua agenda é um pouquinho apertada, mas você conseguiu. Nós estamos à disposição, toda vez que houver necessidade, nós estamos aqui tranquilamente para recebê-los, informá-los e prestar realmente à sociedade uma satisfação e dizer como está sendo tratada a região no aspecto criminal. Mais uma vez, muito obrigada. Agora, voltamos aos estúdios.